Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. E nós estamos aqui num cenário cenográfico, falando a respeito do santuário, nessa nova temporada. E você vai aprender mais sobre o santuário, o caminho de Deus. Que bom ter você com a gente aí nesse programa. Você já percebeu que nós estamos aqui, né? Eu estou sozinho aqui nos estúdios. E aqueles convidados que você sempre via aqui junto comigo não estão aqui presencialmente. Mas nós trouxemos aqui vários amigos que aqui estão comigo através do aplicativo Zoom para participar do programa de hoje. Então, em cada programa, a gente recebe novas turmas através do Zoom para participar com a gente. Eu quero apresentar o meu time aqui de convidados, a Glaucia Andrade, que é lá do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o Augusto, Cleberson Belan da Silva, Regina Cury, Paulo Ribeiro, Alex Souza, Zulene, Daniela Reis, Maria Hilda, Maria da Glória, Leno Gomes, Luiz Fernando, Ana Paula, Amanda, Eledilson, Edifulai, lá de Angola, está distante, mas está junto, está perto com a gente. E o Willames Oliveira, que também está com a gente aqui, viu? Muito obrigado, esse é o time que vai participar agora nesse terceiro programa dessa nova temporada. E é claro, você que está em casa, que já pegou sua Bíblia, que já se assentou confortavelmente, para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, mas eu não posso começar o programa aqui sem antes fazer uma oração. Orar pedindo a Deus para abençoar o nosso estudo, tá bem? Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós possamos compreender a Tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia e eu já quero convidar você a tomar a sua Bíblia e vir participar com a gente. A minha Bíblia já está aqui, mas antes de começarmos o tema de hoje, eu tenho aqui um presente do Bíblia Fácil para você. É o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera 1. Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD nós gravamos lá em Israel, no Parque Nacional de Timna. Lá eles montaram um santuário com as dimensões reais da Bíblia e nós gravamos esse DVD lá. É um presente para você, você não paga nada por isso, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Você quer pedir esse material? Então liga para nós em horário comercial. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você está usando o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui na sua tela. Mande uma mensagem para esse número dizendo eu quero o DVD Santuário. Ou, se você preferir, você pode entrar no site agora, biblia.com.br, fazer o seu cadastro e solicitar esse DVD. E através dos correios, ele vai chegar aí na sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso, tá bem? É um presente da Novo Tempo. Inclusive, para todo mundo que está aqui no Zoom com a gente, o presente está oferecido para você aí, tá bem? Obrigado, viu, gente, por estar aqui. E nós vamos então agora para o terceiro tema dessa temporada. Estamos estudando sobre o santuário, o caminho de Deus, e o tema de hoje, o Evangelho em símbolos. Ou seja, o santuário, os móveis, os rituais. Isto era o Evangelho para o povo de Israel. Evangelho em símbolos. No primeiro programa dessa temporada, nós estudamos a respeito de um santuário no céu, um santuário celestial.
neste primeiro programa, que você pode assistir, se você perdeu, assiste aqui no site do nosso programa, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você tem esse programa, ou então no NT Play, tá bem? Você pode reprisar os programas passados. Nós vimos que há um santuário no céu, e esse santuário serve como morada de Deus e o local onde ele é adorado. Estudamos também que o pecado entrou nesse santuário, depois o pecado entrou nesse planeta, através de Adão e Eva, nossos primeiros pais, e aí Deus enviou Jesus para salvar a toda a humanidade. E para que as pessoas do Antigo Testamento pudessem esperar o Messias, exercer fé no Messias, porque a salvação sempre foi através de Cristo, então Deus mandou Moisés construir um santuário. E o santuário que a gente está aqui é uma tentativa de reproduzir os móveis que haviam lá naquele santuário no deserto que Deus mandou Moisés construir. Nós vimos um texto que é chave para o nosso estudo. Esse texto foi analisado semana passada, Êxodo 25:8, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A intenção de Deus, ao mandar construir um santuário nessa terra, era habitar com o seu povo. E esse santuário foi construído, segundo o próprio Êxodo, capítulo 25, no verso 40, segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no Monte Sinai. Agora, que modelo foi mostrado a Moisés? Justamente o santuário celestial. Então, Moisés teve uma visão do santuário celestial e, a partir desse modelo, ele fez o santuário terrestre. Todos os móveis que haviam ali no santuário terrestre, todos os que serviam, tipificavam um ministério, um aspecto do ministério de Cristo que ele viria desempenhar. Por isso, nós vamos entender hoje como que o Evangelho era simbolizado no santuário. Como que através dos emblemas, dos rituais, das festas, apontava-se para a vinda de um Messias libertador. Esse é o tema que eu e você temos que entender hoje aqui. Então, tudo apontava para o Messias e para a sua morte na cruz. O santuário e depois o templo em Jerusalém era o Evangelho em símbolos. Agora, a primeira coisa que nós temos que entender é que há uma relação estrutural e funcional entre o santuário que Moisés construiu e o santuário celestial. Relação estrutural e relação funcional. Ou seja, a estrutura física desse santuário tinha uma semelhança com o santuário celestial e os serviços que aqui aconteciam apontavam para serviços que também seriam realizados no santuário celestial. Interessante isso, né? Vamos olhar primeiro para essa questão da relação estrutural. Veja, nós tínhamos aqui no santuário terrestre uma pia com água. E esse móvel ficava aqui, no pátio. E a gente até tentou reproduzir essa pia com água, né? Que você está vendo aqui no nosso cenário. Então, esta pia com água, ela apontava, ela, é claro, era usada para lavagem do sacerdote, antes de começar o seu ofício, mas ela apontava para um simbolismo maior. E olha o que diz aqui, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus se declarou a água da vida. Ele disse para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, olha, quem beber desta água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Por quê? Porque Jesus é a água da vida. Então, no pátio do santuário havia uma pia. Agora, esta pia não apenas servia para a purificação do sacerdote, para começar o seu ministério, mas ela apontava para Jesus Cristo. No santuário, no pátio do santuário, onde eu estou aqui, havia um segundo móvel. Justamente esse móvel aqui, o altar de
holocaustos. E esse altar de holocaustos, que ficava no pátio, ele também tinha um símbolo muito importante. Quero convidar você para a gente voltar lá para os evangelhos, para você entender qual era o simbolismo desse altar. Melhor, não os evangelhos, agora o livro de Hebreus. Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então veja, o texto está claro em dizer de que os animais que morriam e eram queimados sobre o altar, eles apontavam para Jesus. Aquele sangue derramado apontava para o sangue de Cristo e através do seu sangue, Cristo nos purificou. Agora, um segundo texto que nos ajuda a entendermos a questão do altar. Deixa eu tentar passar aqui. Aqui está. Você tinha então no pátio a pia e o altar de holocausto. Entrando para dentro do santuário, você tinha dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo. E em cada um desses compartimentos também haviam móveis. O primeiro deles era uma mesa com 12 pães. E aqui em João 6,35, Jesus fala sobre o simbolismo, o significado do pão. Olha o que ele disse. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, ou seja, aqueles pães da proposição, que eram 12, eles apontavam num primeiro momento para as tribos de Israel, mas eles também simbolizavam Cristo como o pão da vida. Lindo isso, não? Bom, nós temos aqui já perguntas dos participantes que estão conosco através do Zoom. E eu quero chamar o Paulo. Paulo, por favor, Paulo, qual é a sua pergunta, meu amigo? Amém, pastor. Glória a Deus. Deixa eu lhe perguntar. O santuário é um lugar de adoração, né? A gente tem o sábado como um dia instituído por Deus e um dia especial para adoração a Ele, né? Não que não devemos adorar a Deus nos outros dias, mas é um dia interessante, né? E eu queria perguntar para o senhor o seguinte. A gente sabe que Deus é atemporal, mas há um momento onde todos os seus filhos, não é, são convocados, vamos dizer assim, para adorar ao Senhor, como no sábado nós fazemos na terra um dia inteiramente dedicado ao Senhor. E também mais uma pergunta, pastor. Quando a gente vai para o livro de Jó, uma curiosidade minha, né? Aparece ali os filhos de Deus se apresentando diante de Deus, dentre eles Satanás. Porventura, seria este ali um momento onde estaria acontecendo dentro do santuário celestial? São essas duas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor, pastor. Muito obrigado, meu amigo, por sua pergunta. Então, vamos à resposta delas. A primeira, nós vamos ter um tema aqui falando sobre verdades do santuário. E nós vamos estudar vários temas relativos ao santuário, várias verdades derivadas do santuário. E vamos entender por que a lei de Deus hoje precisa ser obedecida, inclusive o quarto mandamento que fala do sábado. Por quê? Porque qual é a relação da lei de Deus com o santuário? É porque a lei de Deus ficava dentro do Santíssimo, no santuário. Então, o fato da lei de Deus estar aqui dentro do santuário é uma prova da vigência da lei. Agora, falando sobre o evento de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, até parece a mesma cena, mas são cenas diferentes. Você tem Satanás vindo à presença de Deus. Ali é um concílio celestial. E há pesquisas exegéticas desse texto que declaram de que esse acontecimento, ali, um concílio celestial, o diabo se apresenta como um representante da terra, ainda que por usurpação. Por que por usurpação? Porque o diabo, quando enganou Adão e Eva, ele pegou de Adão o direito de ser o príncipe desse planeta. Porque Deus, ao criar o mundo, colocou tudo sob a supervisão de Adão. E quando Adão peca, por usurpação, o diabo começa a se declarar príncipe desse mundo.
O próprio Cristo disse, né? Eis que vem aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Então, o próprio Jesus chamou Satanás de príncipe desse mundo. Príncipe por usurpação, porque ele enganou nossos pais. Mas, com a vitória obtida por Cristo na cruz, os dias de Satanás estão contados. E esse planeta vai ser restaurado à sua beleza e ordem original. Tá bem? Muito obrigado, meu amigo, por sua pergunta. Ela nos ajuda, viu? Agora vamos voltar para o santuário. Dentro do santo, nós tínhamos 3 móveis. Falamos há pouco sobre essa mesa com os pães da proposição. E o segundo móvel que lá havia era um candelabro com 7 lâmpadas. E essas lâmpadas, elas iluminavam o interior do santuário. João 8,12, o que Jesus disse? De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse ser a luz do mundo. Então, o candelabro no local santo apontava também para Cristo como a luz do mundo. Temos outra pergunta que está chegando aqui, porque o povo está ao vivo com a gente aqui via Zoom. E o Alex tem uma pergunta. Alex, sua pergunta, meu amigo. Boa tarde, olá, tudo bem a todos? Pastor, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Eu vi uma declaração de um pastor, professor, não vem ao caso agora o nome, mas ele declarou que a nossa casa é aqui na terra. Deus criou o mundo para que nós pudéssemos morar nele. E, lógico, a gente sabe que depois do pecado veio toda essa destruição, todas as coisas ruins que têm acontecido no mundo. Mas, de fato, Deus criou o mundo para que nós pudéssemos morar nele, e a gente vê com o santuário que Deus veio habitar, pediu que fosse construído o santuário para que pudesse habitar junto com o seu povo. Existiria, nesse caso, uma contradição quando Jesus ele fala lá em João 14, a partir do verso 1, né, até o verso 4, mais ou menos, onde Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Nesse caso, essas casas que Jesus foi preparar é no céu. Mas nós, de fato, iremos morar no céu ou iremos morar na terra, na casa onde Deus, no planeta, né, na terra que Deus criou para a humanidade? Ficou essa dúvida, assim, parece que existe uma contradição, mas eu queria que o pastor ajudasse. Tudo bem, mas ela é só aparente, não existe de fato essa contradição não, viu? E por que não existe essa contradição? Porque o céu também será a nossa casa, pelo menos por 1000 anos. Quando você vai aqui para o livro do Apocalipse, no capítulo 20, você tem aqui o reinado dos salvos com Cristo lá no céu. E aqui em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 6, é dito assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos aonde? Lá no céu. Porque você leu João 14, 1 a 3, que Jesus vem nos buscar e vai nos levar para os céus. Então, o planeta Terra foi criado para ser a nossa morada. Agora, durante esses 1000 anos que nós vamos para os céus, nós vamos morar nas casas que Jesus está preparando. Então, nós iremos morar com Cristo no céu por 1000 anos, a terra vai estar desolada e vazia, mas passados os 1000 anos, Cristo vai renovar esse planeta, exterminando o pecado, Satanás e seus anjos, os ímpios, e esse planeta renovado vai ser então a nossa eterna morada. Então, hoje nós moramos no planeta Terra, esperamos a volta de Cristo para ir morar com Ele 1000 anos nos céus e depois voltaremos para esse planeta, onde vamos morar depois por toda a eternidade. Tá bem?
Muito obrigado por sua pergunta. A gente vai avançando aqui. Ainda dentro do primeiro compartimento tem mais um móvel que eu quero que você agora preste atenção. Falamos da mesa dos pães, falamos do candelabro e o terceiro móvel que havia no lugar santo era o altar de incenso. O altar de incenso era onde o sacerdote queimava incenso todos os dias. Eu vou tomar uma explicação de semana passada. Por que é que o sacerdote queimava incenso dentro do santuário? Porque parte do sangue das ofertas, ou algum tipo de oferta, o sangue vinha para dentro do santuário e esse sangue era aspergido na cortina que separava o santo do santíssimo. E isso trazia um odor fétido para dentro do santuário. E o sumo sacerdote queimava incenso no altar de incenso, para quê? Para amenizar aquele odor terrível que havia ali dentro. Agora, essa fumaça que subia do altar de incenso, ela passava por cima da cortina, do véu, que separava santo do santíssimo, e ia na presença de Deus, lá na Shekinah. O que ele representa? Vamos olhar? Apocalipse 5:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora, as orações dos santos é que vão até o Pai. Então, este incensário, esta fumaça do altar de incenso, simboliza as orações dos santos. Agora, a nossa oração só chega até Deus através de Jesus. É por isso que Jesus falou assim lá no Evangelho: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, nós temos que orar a Deus em nome de Jesus. Então, esta fumaça, ou esse incensário, também apontava para um aspecto do ministério de Jesus. Chegou uma pergunta agora pelo WhatsApp. Quer ver? Vamos ver quem é que está perguntando? É a Helena Andrade. Ela pergunta pelo WhatsApp, porque a gente está fazendo aqui em tempo real, viu? Por que era necessário o derramamento de sangue? Não podia ser algo menos agressivo? Qual a importância do sangue no santuário? Helena, obrigado por sua pergunta. Importantíssima essa pergunta. A Bíblia é clara em ensinar: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que tinha que haver o derramamento de sangue. Agora você perguntou bem, né? Mas pastor, não tinha uma forma de ser menos cruel? É o seguinte, por que tinha que acontecer isso? Quem trazia o animal até o santuário para ofertar como sacrifício? Era o pecador. E quando eu trazia o animal, tinha que, para cada tipo de pecado, tinha um tipo de oferta. E veja, às vezes era um cordeirinho de 1 ano sem defeito. Um animalzinho lindo, inocente, belo. Agora, por causa do meu erro, do meu pecado, eu tinha que pegar um animal do meu rebanho, de um animal que eu amava, que eu cuidava, que eu protegia, e eu tinha que tirar a vida desse animal. E quando eu pegava ali uma faca, um cutelo, e eu cortava a garganta desse animal, enquanto eu via esse animal contorcendo-se às dores da morte e o sangue sendo derramado, eu entendia, o israelita entendia, o meu pecado gera morte. Eu só não vou morrer porque esse cordeirinho morreu no meu lugar. E esse cordeirinho, este animal, esta pomba, esta rola que morreu em meu lugar, ela aponta, esta oferta aponta para um Salvador que virá morrer em meu lugar. Então, por que essa questão tão dramática de derramamento de sangue? Para que o pecador ficasse consciente de que o seu pecado gera morte. Todo pecado gera morte, gera derramamento de sangue. E isso visava impressionar o coração dele para que ele não mais cometesse o pecado. Entendeu? Tem mais uma de WhatsApp? Chegou aqui, mais uma. Vamos ver quem é. É o Márcio Marino.
gostaria de ter uma explicação mais detalhada da correlação da pia de água com o batismo de Jesus. Olha, ele já está aqui entrando num assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Nós vamos ter uma lição aqui sobre o ministério de Cristo no pátio. E eu vou falar da relação que há entre a pia aqui do pátio do santuário e o batismo de Cristo. Mas para você não ficar aí desesperado, né, para já ajudar um pouquinho na resposta, eu vou mais a fundo depois nesse assunto. Assim como esta pia tinha água e a água purificava o sacerdote para começar o seu ofício, Jesus também seria purificado pela água para começar o seu ministério. É por isso que Jesus só começa o seu ministério depois que ele foi batizado. E quando você vai lá para Mateus capítulo 3, verso 16 em diante, você vê ali em Mateus 3 que Jesus, ao ser batizado, o Pai bradou lá dos céus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma corpórea de pomba, ou seja, a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, estavam presentes no batismo de Cristo, porque Jesus estava ali recebendo a unção do Espírito para começar o seu ministério terrestre. É por isso que nós linkamos a bacia com água, onde o sacerdote se lavava para começar o seu ministério, com o batismo de Cristo, que ele passa por ele também para começar o seu ministério. Tá bem? Então falamos sobre os móveis do local santo. Falta agora entrarmos no Santíssimo, mas nós só vamos entrar lá depois do intervalo. Você quer ir junto? Então não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Como você já percebeu, os 10 convidados não estão aqui comigo, né? Estamos fazendo essa nova temporada com convidados virtuais. E vocês já estão vendo eles aqui, né? Cadê o tchauzinho, pessoal? Dá o tchauzinho aí para todo mundo, para saber que a gente está aqui em tempo real, com esse time especial aí de vários estados do Brasil e com você que está aí em casa nos acompanhando. Por falar em Bíblia Fácil, eu queria convidar você que está me assistindo agora a curtir o nosso Facebook, lá nas redes sociais, lá no Facebook, tá bem? O endereço vai aparecer na tela para você aí, facebook.com/BíbliaFácilNT. Pegou aí? facebook.com/BíbliaFácilNT. Se inscreve lá no nosso canal. E se você quiser um presente do programa, tá aqui na minha mão. Ó, o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Aqui você tem 13 temas, os mesmos que estamos estudando aqui no programa, sobre o santuário, e você vai ter ainda lindas imagens gravadas lá no deserto de Timna, no Parque Nacional de Timna. Também gravados em Jerusalém, gravamos também em Siló, onde o santuário foi montado, gravamos em várias cidades vizinhas de Jerusalém, e você vai ser ricamente abençoado com esse material. Quer pedir? Telefone, horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? 3121. Ligue em horário comercial. Agora, se você quiser mandar o WhatsApp para a gente, vai aparecer aqui na sua tela o número. Você manda uma mensagem para esse WhatsApp dizendo: eu quero o DVD Santuário. E você vai ser atendido também pelo WhatsApp. Tá bem? E se você quiser, você pode acessar agora o nosso site biblia.com.br e fazer a sua inscrição pelo site, fazer a sua solicitação, tá bem? biblia.com.br. Aí você pede o DVD, coloca lá os seus dados postais e o correio vai entregar aí na sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso, graças ao apoio incondicional dos Anjos da Esperança. E você que está me assistindo que é anjo, ó, muito obrigado, viu? Muito obrigado por sua parceria, por sua ajuda. Deus seja louvado. E eu vou voltar aqui para os meus convidados, porque já temos perguntas. Quem é a próxima? Augusto. Augusto, meu amigo, qual é a sua pergunta? Vamos lá, Augusto. Na verdade, pastor, é só um complemento essa última pergunta que foi feita, e também para mim, dúvidas
sobre os acontecimentos do santuário com relação à vinda, a vinda e morte de Jesus Cristo, como a água, como o holocausto e os demais acontecimentos que aconteceram e que sucede a vinda do nosso glorioso Jesus Cristo, né? Então, é mais esse esclarecimento. Legal, Augusto, é isso mesmo. Santuário. É isso mesmo, tudo no santuário apontava para a obra que Jesus viria fazer em nosso favor. E nós vamos estudar aqui também de que a saída de Cristo do santuário representa o momento que ele vai deixar o céu e vir aqui à terra nos buscar, tá bem? Mas eu tenho mais uma pergunta, não tenho? Pelo nosso time que está ali, tem mais gente aí também no Zoom fazendo perguntas a respeito desse tema. A gente está aqui com um grupo de convidados virtuais participando dessa temporada e aprendendo mais e mais a palavra de Deus. E é claro, com você que está em casa nos assistindo, né? Que bom ter a sua companhia também. Vamos à próxima pergunta, então? Quem é que faz a pergunta? Deixa eu ver aqui. Regina. Ei, Regina, tudo bem? Qual é a sua pergunta, Regina? Tudo bem, pastor? Boa tarde. Então, o senhor estava... Cada utensílio do santuário representava algo, né, de Deus. Eu gostaria de saber o candelabro, aquelas 7 lâmpadas, o que elas representavam ali? Olha, boa pergunta, Regina. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Falamos do candelabro com 7 lâmpadas. Nós dissemos aqui de que aquelas lâmpadas, elas apontavam também para Cristo, como a luz da vida, né? E ele mesmo declarou, eu sou a luz do mundo. Agora, qual é o detalhe de serem 7 lâmpadas? O Apocalipse também faz menção ao candelabro e diz lá que estes também são 7 Espíritos de Deus. Olha, a palavra 7 é usada no Apocalipse e em outras partes da Bíblia como sinônimo de perfeição. Isso mesmo, o 7 tem um sinônimo de perfeição. É por isso que no Apocalipse você tem várias séries de 7. Lá tem as 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 selos. Então, o 7 é um número que fala de perfeição. E esse candelabro com 7 lâmpadas dá essa ideia de que Jesus é a luz do mundo, a perfeita luz que ilumina, a perfeição da luz de Deus. Essa é a ideia do 7, tá bem? Vamos a uma outra pergunta dos nossos convidados. Agora é o Eledilson, é isso? Eledilson, sua pergunta, meu amigo. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Pastor, se a gente olhar o santuário, né, todos os utensílios, a posição de cada objeto, a gente vê que esses objetos, a posição deles, se a gente pegar uma visão panorâmica de cima, a gente vê que a posição é estratégica, né? Essa posição dos objetos no santuário, eles apontavam para a forma de como Cristo ele morreria, já que os utensílios do santuário eram sombras do que viriam posteriormente, né? Então, olha, se a gente olhar de cima, a gente vê que é um formato de cruz, né? Aí essa é uma dúvida que eu tenho, né? Será que realmente esses objetos foram colocados nessa posição? Porque estrategicamente apontaria a forma de como o Salvador morreria, no caso, morte de cruz? Eledilson, muito obrigado por sua pergunta, viu? Eu acredito que Deus não faz nada sem pensar, né? Deus, ele planeja todas as coisas, nada surpreende a Deus. E você mencionou um detalhe interessante. No santuário, que nós estamos tentando tipificar aqui, ainda que a gente tenha colocado aqui a pia com água desse lado e o altar de holocausto desse lado, não era bem a disposição assim no santuário mosaico lá. A gente colocou aqui para ficar mais fácil a movimentação e o ter os convidados. Mas no santuário terrestre, vamos supor que você que está aí em casa agora, você que está me assistindo, você entrasse agora pelo santuário. Aqui estaria o primeiro móvel. E esse primeiro móvel que aqui estava era o altar de holocausto. Esse altar, ele estava aqui. Depois do altar de holocausto, a porta do santuário ou da tenda estava a pia. E lá na frente, dentro do santo, você tinha o altar de incenso. E lá dentro do Santíssimo, formando uma linha reta, a Arca da Aliança.
No santo você tinha à esquerda o candelabro com 7 lâmpadas e à direita a mesa com 12 pães da proposição. Exatamente uma cruz era formada. Será que Deus já estava prevendo com os móveis que a morte de Cristo seria uma morte de cruz? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque o grande homem que idealizou construir um templo para Deus, que foi Davi, ele escreveu um salmo messiânico, que é o Salmo 22, e ele diz claramente no Salmo 22, frases que são alusivas à crucifixão. No Salmo 22, você leia comigo aqui alguns versos, deixa eu achar o que eu quero. Verso 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja, Davi está dizendo que o Messias teria as mãos e os pés traspassados. E que morte foi provocada com o traspassar de mãos e pés? A crucifixão. Então, eu imagino que na posição dos móveis do santuário já estava ali a ideia de uma cruz. Tudo bem? Próxima pergunta, temos outro aqui convidado que quer participar também. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Sua pergunta, minha amiga. Tudo bem, pastor. Eu queria saber, assim, ali no santuário, um lugar sagrado e tudo, eu gostaria de saber, assim, todas as pessoas, às vezes, que conviviam ali, todas podiam entrar no santuário? Às vezes, para locomover alguma coisa, qualquer pessoa podia estar locomovendo os móveis dali? Obrigado, Ana Paula, pela sua pergunta, né? Será que qualquer israelita podia entrar aqui no santuário? Bom, vamos delimitar, né? Eu estou aqui no pátio do nosso santuário cenográfico, né? Esse pátio era delimitado por uma cerca. E a gente já estudou aqui de que esse pátio tinha mais ou menos 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Quem é que podia entrar aqui nesse pátio? Todos os pecadores. Todos os pecadores que havia na nação podiam entrar aqui. Agora, quem é que podia entrar no primeiro compartimento do santuário? Só o sacerdote. Haviam vários sacerdotes. Eles trabalhavam por turnos. Então, o tempo inteiro tinha sacerdotes aqui para receber os pecadores. E ele entrava lá no santuário, às vezes para trocar os pães, que eram trocados no dia de sábado, às vezes para alimentar o candelabro, que era alimentado com azeite, às vezes para respingar o sangue na cortina, que fazia parte dos rituais. Então, o sacerdote ou os sacerdotes podiam entrar no santo. E quem é que podia entrar lá no Santíssimo? Quem é que podia passar o primeiro véu e ir além do segundo véu, aonde estava a Arca da Aliança? Somente Deus. Ou somente o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia ir na presença de Deus. E ele fazia isso uma vez por ano. No calendário judaico, era o 10º dia do 7º mês. Mas eu vou voltar a esse evento com mais detalhes, tá bem? Então, Ana, o pecador podia vir no pátio. No santo só entrava sacerdotes e no santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas eu e você, como eu prometi no primeiro bloco, vamos entrar agora no Santo dos Santos. E aqui estava o móvel do Santo dos Santos, ou Santíssimo. Que móvel era? A Arca da Aliança. Em Êxodo 25, 22, Deus falou assim com Moisés: Moisés, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O próprio Deus está dizendo: eu, Moisés, vou falar com você em cima do propiciatório. Olha aqui, acima do propiciatório. O que é propiciatório? É a tampa da Arca da Aliança. Esta palavra é propiciatório. Agora, olha que beleza de simbologia. Vem o apóstolo Paulo,
no Novo Testamento, e Paulo escreve assim em sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 25. A quem, falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Você entendeu? O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Acima estava a Shekinah, a presença visível de Deus. Abaixo da tampa do propiciatório estava a lei de Deus. Agora Paulo, em Romanos 3, 25, diz que Cristo é a nossa propiciação. Cristo é a tampa da Arca da Aliança. E por que ele é esta tampa? Por que ele está nessa posição? Porque acima ou entre o Deus Santo, Criador dos céus e da terra, que merece ser adorado, e nós, pecadores, que quebramos a lei de Deus, está o propiciatório. E quando Paulo diz que Cristo é o nosso propiciatório, ele usa uma palavra grega chamada hilasterion. Cristo é o nosso hilasterion. Ele é aquele que se coloca entre o pecador que quebra a lei e o Deus Santo que não tolera pecado. Ou seja, nós podemos ser aceitos por Deus só através de Jesus Cristo, porque Ele é o Santo. E é através da santidade dEle, da justiça dEle, que nós temos o perdão para os nossos pecados. Você está entendendo por que o santuário era o evangelho em símbolos? Porque tudo apontava para Cristo. Mas eu tenho mais uma pergunta. Venha comigo aqui. Quem é que pergunta agora? Willamis, tudo bem? Agora é você. Sua pergunta, Willamis. Pois não. Tudo bem, pastor? Uma dúvida minha. Eu queria saber se Jesus ele só sairá do santuário, do Santíssimo, quando ele falar está feito, foi consumado, como ele falou na cruz, ou se ele pode ser interrompido no Santíssimo por alguém? Muito boa a sua pergunta. Jesus pode ser interrompido por alguém? Certamente ninguém, né? Porque Deus está efetuando a sua obra em favor da salvação da humanidade. Agora, quando é que ele vai deixar o santuário? Quando ele terminar o seu ministério, quando ele terminar o juízo, que já começou. Que juízo, pastor? Bom, eu não vou falar disso agora, porque numa próxima semana nós vamos estudar sobre o papel de Cristo como sumo sacerdote. E quando estudarmos sobre o papel de Jesus como sumo sacerdote, você vai entender que assim como o sumo sacerdote vinha para julgar Israel, Cristo veio, já começou a julgar, e quando ele terminar esse juízo, ele voltará à terra. Mas esse é um tema, Willamis, que eu vou me aprofundar nas próximas semanas. Nós temos agora uma outra pergunta dos nossos convidados, que está aqui no nosso Zoom, é o Luiz. Luiz, sua pergunta, amigo. Olá, pastor, tudo bem? Minha pergunta é o seguinte, não tem os 12 pães que tem no santuário, certo? E eu gostaria de saber se os 12 pães significavam as 12 tribos, e cada tribo ali poderia ter uma identificação com o santuário, que não era um santuário móvel. Se as 12 tribos, cada um tinha sua parte dentro do santuário. Obrigado, Willamis, por sua pergunta. É exata? Luiz, né? Isso mesmo. Obrigado, Luiz, por sua pergunta. É exatamente isso. Eram 12 os pães da proposição, porque cada pão representava uma tribo em Israel. Se você for para Números, capítulo 2, você vai encontrar a disposição geográfica das tribos em relação ao santuário. Acampavam 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 a oeste. E em cada uma dessas 3 tribos havia uma tribo líder. Então você tinha 4 tribos que eram líderes, que lideravam outras 2 lá em Israel. E a beleza desse ensino é que não só os 12 pães representavam as 12 tribos, como a Nova Jerusalém terá 12 portas. E em cima de cada porta, lá na Nova Jerusalém, nós vamos ter o nome de uma tribo. E sabe do que mais, Luiz? Eu e você, espiritualmente, pertencemos a uma tribo.
E quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, nós vamos entrar pela porta da nossa tribo. Agora, qual é a sua tribo, espiritualmente falando? Qual é? Você tem que estudar lá as características dos filhos de Jacó, dos 12, e cada um deles tinha características especiais. E você se enquadra em uma dessas. Então, você espiritualmente pertence a uma tribo. É por isso que em Apocalipse capítulo 7, diz que os 144 mil, eles são oriundos das 12 tribos. 12 mil de cada tribo. Esse número não é literal, ele é simbólico. E ele simboliza o novo Israel. E eu e você somos esse novo Israel. Amigos, quanta beleza ao estudarmos a respeito desse tema no santuário. Havia ainda uma relação funcional entre o santuário terrestre e o celestial. Não apenas dos móveis, mas das funções que ali eram estabelecidas. E assim como no santo entrava o sacerdote e no santíssimo o sumo sacerdote, esta cerimônia no santuário, este entrar nos compartimentos para ministrar pelos pecadores, apontavam para uma realidade maior, ou seja, o Messias viria para cumprir os papéis sacerdotais e sumos sacerdotais como tipificados lá no santuário terrestre. É por isso que a palavra de Deus é clara em ensinar que no serviço diário, através do sacerdote, nós tínhamos o perdão dos pecados. E no serviço anual, efetuado pelo sumo sacerdote, nós tínhamos o dia de juízo ou julgamento. Então, antes que Deus faça o juízo final na história desse mundo, Jesus precisaria atuar como sacerdote e sumo sacerdote. Mas quando é que Jesus começou a trabalhar como sacerdote? Quando é que Jesus tornou-se sumo sacerdote? Aonde está Cristo hoje? O que Ele está fazendo nesse exato momento? São perguntas que nós iremos responder nas próximas semanas. Por hoje, eu queria que você pensasse que é através de Cristo e através da sua cruz que nós temos salvação e vida eterna. E para as pessoas que viviam lá nos dias de Israel, tudo no santuário apontava para esse momento, para o momento da cruz, porque é através de Cristo que todo ser humano, antes da vinda dele ou depois da vinda dele, pode ter salvação e pode ter vida eterna. Nós vamos ter uma música especial nesse momento. Eu espero que essa música fale ao seu coração e que você entenda que tudo o que acontecia aqui no santuário terrestre apontava para uma realidade maior, a ser efetuada no ministério de Cristo, lá no santuário celestial. E enquanto você ouve essa canção, medita. Tem Cristo ocupado o centro na sua vida? Está Ele falando ao seu coração, apelando para que você o aceite como Salvador pessoal? Pense nisso agora. Michele e Emanuele vai louvar a Deus e enquanto você ouve essa canção, pensa nisso. Os passos de um rei que se aproxima, vem com majestade, glória e poder. De longe já visto uma cidade, o paraíso, a casa do Senhor. É o momento de unir as nossas mãos e vivermos muito mais irmãos. Cristo vem nas nuvens me buscar. Ele vem, ouço anjos a cantar. Cristo
já se cumpre em cada dia. Vejo guerra, sofrimento e rancor, mas aqueles que confiam nas promessas não se abalarão ao vê-lo voltar. Cristo vem nas nuvens me buscar. Ele vem, ouço anjos a cantar. Cristo vem em glória e poder. Ele vem seu povo libertar. Quero ao céu subir. Ricos, pobres, grandes e pequenos contemplarão a face do Senhor. Nada e ninguém poderá impedi-lo. Um a um em sua presença se prostrará. Cristo vem, as nuvens me buscar. Aleluia, Ele vem, ouço anjos a cantar. Cristo vem, Ele vem, seu povo libertar. Quero ao céu subir. Aleluia, Cristo vem. Amém. Cristo vem. Essa música disse isso. Esse livro disse isso 1500 vezes. Cristo vem. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Ele vem. Quer você queira, quer você não queira, Ele vem. Quer você esteja pronto, quer não esteja, Ele vem. E quando Ele voltar, Ele não virá mais como o nosso sacerdote, que hoje perdoa pecados. Ele virá como justo juiz, para retribuir cada um segundo as suas obras, de acordo com Apocalipse 22, verso 12. E você tem que estar preparado. E sabe o que ajuda você a se preparar? Estudar esse livro, compreender a vontade de Deus e se preparar. Por isso queria orar por você agora, para que Deus nos ajude e nos prepare para esse glorioso acontecimento. Pai querido, obrigado pela promessa de que o Senhor vem. O Senhor hoje está no santuário, mas o Senhor deixará o santuário em breve e virá a este mundo nos buscar. Nos prepare para esse maravilhoso acontecimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cristo vem para buscar você, meu querido amigo, que esteve conectado com a gente aqui. Meu
Muito obrigado a todos vocês, um tchauzinho para todos vocês. E a gente se encontra na semana que vem com a outra turma de convidados que vai estar aqui no Zoom para o nosso 4º tema do programa Bíblia Fácil. E você é o meu convidado de sempre. Até lá.